Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O principal significado da palavra destino é lugar aonde se dirige alguém. E agora, Pai, estamos frente a uma nova hora, uma que possivelmente mudará o destino eterno de muita gente. Então, quando chegar lá no meu destino eterno, primeiro quero ver meu Salvador. Destino, lugar aonde se dirige alguém. Direção, destino eterno. Ainda quer dizer também uma sucessão de fatos que podem ou não suceder, acontecer. Constituem a vida do homem, considerados como resultantes de causas independentes de sua vontade. Então eles dizem sorte. Por exemplo, casar-se, não casar-se. Casar-se bem, casar-se mal. São fatos que sucedem na vida do homem independente de sua vontade. Agora, isto nos faz lembrar predestinação, que em síntese quer dizer determinação formada por Deus de conduzir os justos à vida eterna. A essas alturas, já devemos nos preocupar como sermos justos. E sempre o livro de Deus tem as respostas certas. Somente Ele. Sendo justificados pela fé, temos paz com Deus. A nossa justiça é por representação através de Jesus Cristo, junto ao Pai. E justo é aquele que vive pela fé. O justo vive da fé. Da fé na palavra de Deus. Crê que o seu destino eterno está compro e pago pelo sangue de Jesus Cristo. Então está aí o destino, a predestinação, determinando de uma forma cabal, de uma forma indubitável, a nossa vida eterna. Porque predestinação
é determinação formada por Deus de conduzir os justos, isto é, aqueles que foram justificados pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então os justos são justificados pela fé. Então logo deve-se pensar em destino eterno. O homem tem capacidade de escolha, e mais do que isso, livre arbítrio para escolher. Uma vez que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, então cabe ao homem escolher ser salvo ou não, ser justificado pela fé ou não. Agora, o pecado do mundo que a morte de Jesus tira é o chamado pecado original. Por isso uma criança vai ao céu. Nenhuma criança morre pagã. Nenhuma criança tem que ser batizada. Na Bíblia, ela nunca foi batizada. Ela foi dedicada no templo. Isto porque uma criança não tem que crer, que escolher. Ela pode ter nascido num antro de prostituição. Se ela morre, ela vai ao céu. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a mesma palavra diz que ele tira o pecado do mundo. Tira o pecado do mundo, o pecado original. Uma criança não tem que crer. E o batismo é para quem crer. Jesus disse, aquele que crer e for batizado. E uma vez que a salvação é individual, como pode o pai crer pelo filho? Jamais. A salvação é pessoal. E uma criança vai ao céu. Você não descanse nisto. Você deve ser batizado, se arrepender, como São Pedro ensina, e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, a predestinação é demonstrada por esta fé, porque a predestinação, ela opera através da onisciência de Deus. Deus já sabia desde antes da fundação do mundo. Como você que é lavrador, conhece a semente que você está plantando. Ora, se você está pondo ali uma semente de milho na terra, você não espera colher dali arroz. Você está esperando arroz numa lavoura de milho? Você está esperando milho de uma lavoura de arroz, sendo que foi plantada ali uma semente de arroz? Você tem um conhecimento prévio da semente que está naquele solo. Deus, pela sua onisciência, sabe qual tipo de semente está nesse solo, porque tu és pó, e em pó hás de tornar. Isto é certo? Então não é que Deus faz acepção de pessoas, mas Ele é onisciente, e sendo onisciente, pôde colocar o nome de Maria Madalena no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes dela ser uma perdida, uma meretriz. Ele pôde colocar o seu nome, Ele pôde colocar o meu nome no livro da vida do Cordeiro, mesmo antes de eu me manifestar como uma semente pecaminosa no pecado. Mas Ele sabia que quando a água caísse, que é a palavra que nós estamos ouvindo, então isso germinaria. É certo, a natureza é uma Bíblia, e você tem a natureza aí em sua mão, você tem a Bíblia revelada. Plante uma semente de milho e vê se vai brotar arroz. Vê se você vai colher arroz dali. E você sabe, previamente, que vai colher milho. Então Deus, sendo onisciente, sabe que tipo de semente está nesse solo. Ele sabia que tipo de semente estava no sumo sacerdote daquele dia, por isso o chamou de serpente, de raça de víbora.
Mas ele nunca chamou aquela meretriz de serpente. Ele conhecia a semente que estava nela, naquele solo, porque carne, tudo é igual, terra, tudo é igual. Sim, foi você quem plantou aquela semente, portanto você sabe, você conhece previamente o que você vai colher dali. Agora, bem na verdade, há salvação comum para todos, todos os homens. São Pedro disse que Deus quer que todos os homens se arrependam e venham a se salvar. Agora, há diferença entre os eleitos para a noiva de Jesus Cristo, para a esposa do Senhor Jesus Cristo. Quantos foram salvos lá no Egito, no tempo de José, que é um tipo de Cristo? O povo quase todo foi salvo da fome, da miséria, da morte. Mas só uma era sua esposa. Só uma estava com ele no palácio. Quantas mulheres foram salvas? Através de José, lá no Egito. Mas só uma era sua esposa. Jesus Cristo também tem a sua eleita. São João fala isto, São Paulo também fala. A Bíblia está repleta dessas referências. Agora, todos podem se salvar. Os eleitos têm os seus nomes no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. O salvo comum só tem o seu nome no livro da vida, o que pode ser riscado. Está certo? Mas vamos pensar nisto aqui. Destino pode ser mudado. Quantos destinos foram mudados na Bíblia Sagrada? Sempre tem que citar o nome de Maria Madalena. Sempre tem que citar o nome da samaritana, a samaritana. Tem sempre de se lembrar de um Zaqueu. Tem sempre de se lembrar do ladrão crucificado à direita. Homens e mulheres cujos destinos foram mudados. Porque a fé vem pelo ouvir. E quando eles ouviram, quando eles viram, a semente que estava naquele pó germinou. E mudou então o destino. Mudou os lugares para onde aquela mulher ia. Para onde aquele corpo se dirigia antes. Muda completamente o destino da pessoa que estava indo para os bares, para as bebedeiras, para a prostituição. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e o Espírito Santo mexe nesta semente que está ali dentro, e dali então se levanta um filho de Deus, e todo o seu destino é mudado. Todo lugar para onde se dirigia é mudado, inclusive o lugar eterno. Estava se dirigindo para o inferno, mas de repente o arrependimento, que quer dizer dar meia volta, mudou de direção. O destino dela agora é os céus. O destino dele agora é os céus, é a glória eterna. Lugar aonde se dirige alguém, às vezes até mesmo fora de sua vontade própria, porque você sabe que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Rebeca não sabia que ela estava escolhendo um destino como aquele, de montar-se no camelo que a conduziria ao encontro do noivo filho de Abraão, que é o tipo de Cristo. Ela não sabia que estava dando água para aquele poder, que estava regando aquele poder que a transportaria. Aquilo estava independente de sua vontade, o que significa a predestinação. Mas aquilo estava determinando o seu destino. Agora, pare um pouquinho. Raciocine. O que determina o seu destino? É a sua escolha. A escolha do homem determina o seu destino. A escolha da moça determina o destino conjugal dela.
A escolha do moço determina o destino conjugal dele, pelo tipo de gente que ele escolheu para se casar. É o tipo, é o caráter que ele está escolhendo que vai determinar a qualidade de lar que ele vai ter. Então a sua escolha determina o seu destino. E Deus criou o homem com capacidade de escolha e com livre arbítrio para escolher. Sim, é isto que é o raciocínio. Por isso, o Espírito Santo diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque ali está a sua escolha. O mundo oferece tudo. Se você deixa de escolher o azul, você vai escolher o vermelho, tudo encaminhando para o mesmo destino. O mundo não põe Deus diante da pessoa. Não põe a porta estreita, porque Ele é a porta larga. Mas Jesus disse: eis aqui a porta estreita. Espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Destino é caminho que você escolhe. Mas poucos são os que entram por ela. Isto é uma mensagem estreita. As mensagens das eras passadas ficaram como que portas largas, à vontade para o povo. Não se sofre para ser cristão nesta era, porque não se protesta contra o pecado, não tem que rejeitar nada. Mas estreita é a porta, espinhoso o caminho que conduz à vida eterna. Esse é o destino. E é onde nós devemos estar. Jesus disse: quem me segue não anda em trevas. E aqui temos chegado pela fé em sua palavra. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Então vamos seguir o nosso destino com fé, na palavra de Deus que tem sido posto diante de nós. Hoje tens a escolha, e a sua escolha determina o seu destino. E Deus te abençoe ao fazer essa escolha, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, crendo na mensagem precursora de sua segunda vinda. Você estará escolhendo vida eterna. Deus te abençoe, ouvinte, que crê na palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém.